Então tá, boa tarde a Olá, todos boa e a tarde. todas, E tudo tá. Boa bom? tarde. Boa Então tá. tarde. Como a Aline trouxe, a gente Boa está aqui na tarde. nossa... De manhã nós tivemos a nossa primeira fala da nossa semana acadêmica dos cursos técnicos e agora de tarde a gente vai dar continuidade. Então, no finalzinho da nossa fala, a gente vai deixar em aberto, justamente para vocês estarem participando, sem problema nenhum. Falem no chat ou chamem no microfone, mas aí 10 minutinhos lá finais a gente vai deixar em aberto. É uma conversa breve com todos vocês. Nosso assunto de agora, eu sou o Fernando, eu sou coordenador do curso técnico em enfermagem. Nosso assunto vai falar sobre os painéis da diversidade. Vamos falar um pouquinho sobre diversidade, sobre inclusão social e digital, e linguagem não sexista. Vou trazer um pouquinho para vocês o que é quando a gente fala em inclusão, a gente está falando de quem? Incluir quem, né? A gente escuta muito falar inclusão social, sobre inclusão nas empresas, inclusão na escola. De quem estamos falando quando a gente traz o termo inclusão, né? Então, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de um público marginalizado, né? E marginalizado, a gente traz o termo marginalizado de pessoas que vivem nas margens, né? Que não têm acesso a todos os serviços e a todos os espaços como determinadas pessoas. Então, dentro desse grupo de pessoas que sofrem tipo de inclusão, nós vamos ter pessoas com deficiência, nós chamamos de PCDs, né? Essas pessoas com deficiências nem sempre elas vão ter acesso aos mesmos espaços que não tenho deficiência, terei acesso. Pode ser por uma questão de logística, uma questão de acesso arquitetônico, ou até mesmo por uma questão de acesso de atitudes, né? De atitude das pessoas que estão naquele local. Então, não só pessoas com deficiência, as mulheres elas também estão nas margens em determinados locais, principalmente no mundo do trabalho, as mulheres nem sempre têm o mesmo acesso que o homem tem dentro da empresa, né? E tem muitas empresas que a mulher não consegue uma ascensão de cargo pelo simples fato dela ser mulher, né? Nesse grupo de excluídos, a gente também vai falar sobre pessoas LGBTQIA+, né? São pessoas também que vivem nas margens, por uma questão de exclusão social, que também precisam de espaço para serem incluídas. Então, dentro desse leque de exclusão, a gente traz um pouquinho sobre práticas inclusivas, né? Como que nós, né, como profissional, como escola, como cidadão, né? A gente está falando de prática social, como a gente, como cidadão, a gente vai fazer nossas práticas do dia a dia para incluir todos, né? Dentre essas práticas, tem N coisas que a gente pode estar discutindo e trabalhando. Eu, como professor, na sala de aula, a gente está sempre trabalhando as questões de diversidade, de incluir, né? Não só mulheres, não só pessoas com deficiência, não só pessoas gays, LGBTQIA+. Então, incluindo toda uma parcela que vive numa sociedade excluída. A gente vive, galera, numa sociedade onde nem todo mundo tem acesso a todos os espaços. Isso a gente tem que ser discutido dentro da escola, dentro de casa. Tenho certeza absoluta que a minha colega Aline, ela traz bastante coisa para a filha dela, pequenininha, sobre diversidade, sobre respeito às diferenças, que isso começa lá em casa, né? Respeito às diferenças, sobre a diversidade, sobre incluir todo mundo. E são práticas cotidianas mínimas que a gente vai trabalhando em casa com o filho, né, com um amigo. Então, às vezes, o amigo faz uma piada excludente, uma piada preconceituosa, então não vou romper com esse amigo, né? Mas vou falar, olha, fulano, essa tua piadinha ela não tá legal, né? Isso aí é preconceituoso, é excludente. Então, nossas práticas, elas são diárias. Quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de práticas diárias, de todo o cotidiano. E, galera, para terminar minha fala, não tem problema, eu pequei, putz, eu tive uma fala extremamente preconceituosa, machista ou homofóbica, né? Eu reconhecer isso é um grande avanço, porque à medida que eu reconheço, eu consigo mudar essas práticas, né? Então, a gente está, o ser humano, a gente está no processo o tempo todo de aprender e reaprender, né? Então, o que eu sei hoje, eu vou reaprendendo, eu aprendo com a Zeni, aprendo com a Aline, e assim a gente vai mudando as nossas práticas de inclusão. Frente a isso, eu vou passar a fala para minha colega Zeni, que vai falar sobre a linguagem, uma linguagem não sexista. Como que a gente vai trabalhar essas questões de inclusão também
nas redes sociais, né? A gente está aqui num mundo extremamente tecnológico, né? A pandemia chegou e todo mundo veio para aula online, trabalho online, home office. Como eu trabalhar essas questões de inclusão também no meu ambiente de trabalho aqui virtualmente? Zeni? Tá mudo, Zeni. Tá mudo? Nossa, são as reincidências do ao vivo, né? Então, obrigada, Aline, obrigada, Fernando. Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos falar um pouquinho, né? Então, a minha incumbência é falar um pouquinho da linguagem não sexista. E diante disso, a gente se pergunta, né? Mas, antes de mais nada, quero agradecer também aos coordenadores e às coordenadoras desse evento pelo convite. Muito obrigada. E na linguagem não sexista, né, primeiramente a gente poderia dizer assim, afinal, assim, ó, o que a linguagem, né, não sexista tem a ver com a diversidade? E diversidade, bem colocado pelo Fernando, é algo assim que a gente já não tem mais assim como ficar alheio às temáticas da diversidade, alheio às práticas, alheio às condutas, né? Como é que a gente deve se comportar ou proceder, né, diante desse cenário de diversidade. E nós, no papel de educadores, né, cada vez mais, porque a nossa sala de aula está cada vez mais diversa, né? A gente passa assim o cotidiano das nossas aulas tendo que lidar com a diversidade, tá? Seja a diversidade de ideias, a diversidade, né, bastante pontuada aí pelo Fernando, tá? E quando a gente fala em linguagem não sexista, não sei se você observou, Fernando, que em alguns momentos as pessoas dizem boa tarde a todos, a todas, boa noite, senhores e senhoras, né? Por que se faz isso, né? Na realidade, quando a gente faz a saudação, né, nesta linha, a gente está fazendo uma linguagem inclusiva. Porque a linguagem não sexista, dito de outra forma, é uma linguagem inclusiva. Então, através da linguagem, nós podemos incluir ou excluir, né? E quando a gente fala em linguagem não sexista ou linguagem inclusiva, a gente está falando, está relacionado aos estudos de gênero, a gente está falando de inclusão de gênero. Então, por exemplo, né, é bastante comum, dentro, né, de um determinado cenário, a gente se referir ao masculino, né, entendendo que estamos englobando a mulher e o homem, o masculino e o feminino, né, as meninas e os meninos, enfim, mas, na realidade, temos que tomar alguns cuidados, sim, porque a partir do momento que eu coloco, né, o masculino como, né, uma fala em que eu estou englobando também o feminino, eu estou usando de uma universalidade, né? Isso é universal, é uma forma de se expressar assim, tá? Mas, de alguma forma, em nome desta universalidade, eu estou excluindo o feminino, excluindo a mulher, né? Eu estou, de alguma forma, na realidade, deixando ou dando invisibilidade, né? Porque existem, na realidade, dois viés, né, em relação à linguagem não sexista. A maneira pela qual nós expressamos, nós poderemos estar dando invisibilidade, né, à mulher, e aí em nome dessa universalidade, né, falada, ou nós podemos estar excluindo-as, né? Porque é através da linguagem que a gente coloca, né, o anonimato, né? Então fica no anonimato a mulher, né? Então, por exemplo, assim, a linguagem ela demarca os lugares dos gêneros, né? Se algum de vocês chegar e trouxer um fato corriqueiro de sala de aula e daqui a pouco vocês trouxerem na fala de vocês os alunos da turma, eu não sei se, ao referirem os alunos da turma, estão falando dos alunos somente ou dos alunos e das alunas. Então, a recomendação é, né, os alunos e as alunas. Porque se, ao falar os alunos, você está contemplando, né, ou está englobando as alunas também, este momento, na realidade, está dando uma invisibilidade às alunas. E se não, né, está dando, na realidade, uma exclusão, elas estão sendo excluídas. Então, a recomendação é sempre assim, os alunos e as alunas, salvo se for, né, um caso realmente, né, que refere-se somente a alunos, aí ok, tá? Mas então é sempre essa, a recomendação, né, acaba sendo essa. Em relação,
talvez, né, alguma pergunta do tipo, é errado, então, eu dizer os alunos, os professores, né, ou eu dizer boa tarde a todos, ou boa noite a todos, eu diria que não é errado, tá? Mas não é errado, né, em prol dessa universalidade, dessa coisa que já está instituída pela sociedade, tá? Mas se nós queremos legitimar, queremos, né, fortalecer a igualdade, queremos, né, fortalecer a questão assim da linguagem, né, inclusiva, a recomendação, sim, é que a gente, né, faça referência aos alunos e às alunas, os professores e as professoras, os coordenadores e as coordenadoras, e assim sucessivamente. Porque com isso a gente vai estar dando visibilidade, né, e está adotando uma linguagem inclusiva. Então, né, em nenhum momento, assim, a gente poderia dizer assim, mas nós estamos falarem os alunos, eu já estou falando das alunas. Ok, sob a perspectiva da linguagem universal, sim, mas sob a perspectiva de uma linguagem inclusiva, não, tá? Esse esclarecimento, ele precisa estar presente. E aí, assim, pode acontecer assim, mas isso, né, o português, enfim, gente, professores, professoras existem no português, todas existem, então é uma questão, assim, de flexão do gênero, para a gente, né, fazer uma comunicação mais assertiva em prol da diversidade, e da diversidade, então, através da linguagem inclusiva, tá? Uma outra coisa também importante é que a expressão, sempre que a expressão assim vier no masculino, né, ela é, sim, sinônimo de universalidade, mas, né, lembrando que ela pode ser, né, ela pode não ser inclusiva, né, e também pode trazer essa questão que a gente falou da invisibilidade. Então, por exemplo, assim, falar neles. Quando a gente fala neles, a gente, né, entende que é feminino e masculino. Mas o contrário, não fica esse entendimento. Quando fala nelas, existe aí uma restrição. A gente não está universalizando, a gente está falando nelas. E isso, por si só, promove a desigualdade através da linguagem, que é o que a gente chama, então, de linguagem não sexista, ou, né, linguagem inclusiva, de a gente poder, né, fazer essa inclusão, tá? Em 2012, tá, foi elaborada uma lei, né, foi sancionada uma lei, a Lei 12.605, e essa lei, ela traz em seu artigo 1º a questão de que todos os eventos solenes de formatura, os certificados, os diplomas, eles devem contemplar a flexão de gênero, tá? Ou seja, tipo, né? Vamos pegar um evento de formatura. Outorgo-te o grau de bacharela em, né? E aí veio o nome do curso. Outorgo-te o grau de técnica em, vem o nome do curso. Isso é flexão de gênero. E isso se estende também para o universo organizacional, através dos crachás, né? Ao invés de botar coordenador, coordenadora, né? Colocar supervisor, supervisora. Então, nos cargos, nos crachás, nas menções aos cargos, de realmente a gente também praticar, né, essa legitimação, né, de uma fala voltada à diversidade, voltada à visibilidade, à inclusão, tá? Então, é nesse sentido, assim, que é importante que a gente faça uma reflexão. Claro, né, que existe uma vertente que, mas isso é uma bobagem, enfim. Pessoal, nós estamos numa discussão, né, de diversidade mundial, enfim, então é importante, sim, que a gente faça essa reflexão. E a comunicação, ela é uma coisa mutável. A comunicação, ela vem com o passar dos tempos, né? A gente tem
se deparado, por exemplo, com a própria linguagem, as gírias, a própria linguagem digital, né, que também tem lá, né, as suas simplificações, né, um você, VC, enfim. Então, tem essas linguagens que a gente também, com o passar do tempo, precisa se apropriar em prol de uma melhor comunicação. A diversidade, a linguagem inclusiva, né, ou a linguagem não sexista, ela também perpassa por essa reflexão e mudança de hábito, de a gente também começar a se dar conta, né? Puxa vida, eu preciso fazer uma linguagem, ou, né, vou tentar me disciplinar a fazer uma linguagem mais inclusiva, ou seja, uma linguagem não sexista. Mas falar em inclusão, né, não é somente falar em inclusão de gênero, enfim, né, nós temos também a inclusão digital, que é uma coisa bastante discutida, que, né, a professora Gabriela, né, a nossa parceira nesse painel, vai trazer também alguns entendimentos e também dentro, né, e me corrija se eu estiver errada, né, Gabriela, a linguagem não sexista, ela também perpassa, né, aí pela linguagem digital, pela inclusão digital, pelas questões aí de quem é que a gente está incluindo realmente no mundo digital, quem é que está sendo incluído, né? Homens, mulheres, idosos, enfim, então qual é essa diversidade afinal? Aí a Gabriela vai nos falar com maior propriedade. Perfeito, então tá. Boa tarde a todos e a todas. Eu fico muito feliz com esse convite, né, para falar um pouquinho de diversidade. E eu quero pegar, assim, um gancho, né, nisso que a Zine nos traz, assim, de visibilidade, né? Porque a diversidade, ela se relaciona diretamente com a inclusão. E a inclusão, ela só ocorre efetivamente quando a gente consegue enxergar as diferenças e respeitar, sobretudo, essas diferenças, né, e entender que cada grupo de pessoas possui as suas especificidades e que a inclusão, ela precisa enxergar e contemplar essas especificidades. A diversidade digital, então, ela se relaciona, né, com a inclusão de todos os grupos dentro do mundo digital, para além, né, Zeni, da conexão. Muitas vezes a gente tem a percepção de que estar conectado é estar incluído digitalmente. Mas, na verdade, assim, muitas pessoas, elas possuem conexão, mas elas não conseguem fazer uso das ferramentas digitais de modo a criar benefícios, né, com o seu estar online. Por muito tempo, a falta de diversidade dentro do mundo digital ampliou também algumas desigualdades, né? E as desigualdades de gênero estão dentro desses grupos, né, que foram desfavorecidos ao longo do tempo, porque por muito tempo, então, as profissões relacionadas à tecnologia, à informação, né, foram lugares de fala preponderantemente masculinas, né, onde os homens, então, tinham os melhores cargos, tinham maiores projeções de carreira, né, e mais oportunidades. Então, a diversidade digital, ela se relaciona justamente com isso, né? Em trazer todos os grupos de pessoas para dentro do ambiente digital, para que elas possam se beneficiar, tanto economicamente, né, fazendo, então, progressões nas suas carreiras, aproveitando as oportunidades de estudo, né, gerando, então, resultados positivos, né, para o mundo à sua volta. E eu queria comentar um pouquinho para além disso, assim, em dizer assim, como esses conceitos se relacionam, né? O Fernando começou falando, assim, de inclusão social, falando de diversos tipos de diversidade, né? E a gente precisa pensar de uma forma bem conectada, assim, o quanto a exclusão social intensifica a exclusão digital e que, por sua vez, a exclusão digital vai ampliar, né, a própria exclusão econômica. O quanto é, então, um jogo de dominó, assim, em que uma posição vai levando a outra, né? E quando a gente busca discutir e ampliar a diversidade digital, a gente está oportunizando, né, com que todos os grupos sociais, principalmente aqueles desfavorecidos, né, possam, então, através das ferramentas digitais, buscar a inclusão social e, consequentemente, também a inclusão econômica, né, de uma forma, então, a melhorar a sua condição de vida. A própria inclusão social, assim, ela traz alguns benefícios, né, que vai para além da questão econômica. Assim, eu queria falar um pouquinho de cidadania, de participação democrática, por exemplo. As pessoas que conseguem fazer o uso
dos recursos digitais para além da conexão de redes sociais, né? Elas conseguem ter acesso à informação, fogem de fake news, conseguem exercer a sua cidadania de uma forma muito mais elevada, né? Hoje em dia a gente consegue, inclusive, buscar documentos oficiais em sites do governo, buscar benefícios, o próprio cadastramento dos programas sociais, né? Vai passar pelo domínio das ferramentas digitais. Quando a gente domina os recursos digitais, a gente consegue ter um network muito maior, a gente tem acesso a novas oportunidades profissionais, né? Seja através de portais de conexão, de portais de vagas, né? E isso também vai favorecer, inclusive, para o nosso movimento social, né? Porque através dessas conexões a gente pode, inclusive, buscar patrocínio ou apoio, né, para projetos sociais que podem, então, ampliar a própria diversidade digital de comunidades, enfim, né, de parcelas que estavam afastadas desses meios. O lazer também, para além das redes sociais, já existem visitas em museus, já existe toda uma gama de entretenimento streaming, né, que é favorecido pela utilização dos recursos digitais. E muitas coisas ainda sem custo, né, sem valores de assinatura, podem ampliar o acesso à cultura e também, Zeni, pode favorecer a própria disseminação das diversas culturas, né, transformando elas em cybercultura, dando visibilidade para culturas que estão lá afastadas, né, em suas comunidades, dentro de grupos sociais que até então não tinham acesso, né, e não conseguiam, de certa forma, ampliar a sua visibilidade. Então, a gente está falando de lugar de fala, a gente está falando de ampliação da prática cultural e, acima de tudo, de visibilidade, de reconhecimento das diferenças, porque a gente não consegue incluir sem reconhecer as diferenças que perpassam, né, esses grupos sociais. E como a gente está aqui dentro do ambiente acadêmico, né, eu me sinto muito provocada a discutir, a refletir também sobre o quanto a diversidade digital pode favorecer a ampliação do acesso à educação, né? A gente fala, então, dos mobile learning, que é esse aproveitamento de tempo de recursos, né, para ampliar a nossa educação formal ou não formal, né, porque existe uma gama de cursos e de formações que são ofertadas, né, e que a gente pode acessar através de dispositivos móveis, de forma muito facilitada, ampliando as nossas habilidades e competências, né, e nos tornando, então, profissionais mais competentes, né, e mais alinhados às expectativas e às necessidades do mercado também, né. Eu queria trazer para vocês assim também o quanto é importante a gente refletir do abismo estrutural, né, que existe no Brasil, e o quanto, assim, milhares de pessoas, tem pesquisas que dizem que mais de 4 milhões de crianças entraram na pandemia sem um acesso à internet dentro das suas casas, né, e o quanto é preciso ainda a gente pensar em políticas, né, que possam facilitar o acesso à internet, a conexão ampliada para todos os grupos de família, né, para que todos possam, então, estar incluídos, para que o acesso à educação, o acesso a todas essas oportunidades, né, não estejam restritos a pequenos grupos, então, que a gente possa conhecer, enquanto sociedade, né, os benefícios, os impactos positivos das ferramentas digitais de uma forma muito mais ampla, né, e atingindo ou beneficiando aos diversos grupos. E isso vai requerer, então, uma ampliação, né, do acesso à infraestrutura desses recursos digitais, a gente vai chamar de TICs, né, que são as tecnologias da informação e comunicação, né, e também, Zeni, a adaptação e a diversificação dos designs, né, dessas ferramentas, favorecendo a utilização dessas ferramentas pelos PCDs, que são as pessoas com deficiências também, né, que ainda fazem parte de um grupo que não tem ampliada essa inclusão. Então, assim, a exclusão digital ela não é só hoje uma questão de classe social, mas ela perpassa também nessas outras diferenças, tais quais as pessoas com deficiência, seja física, seja intelectual, ou outros tipos de deficiência. A gente precisa pensar um pouquinho isso e com a nossa prática, né, provocar que essas políticas, que essas mudanças ocorram enquanto sociedade, né, porque todos nós
seremos impactados positivamente por essa ampliação de perspectiva, de acessibilidade mesmo. E, Gabriela, é incrível, assim, como essa tua fala, né, ela corrobora bem o que a gente trouxe para o painel, né, que é justamente a questão da inclusão, porque muito há ainda de se falar sobre a inclusão digital, muito ainda há de se falar sobre, né, a inclusão de gênero e tantas outras, né, práticas inclusivas, até porque as próprias empresas, né, empresas de ponta né, e grandes empresas, elas já vêm, né, trazendo isso, né, para os seus, né, planejamentos organizacionais, estratégicos, porque é uma forma também de a empresa ganhar visibilidade também como uma empresa inclusiva, como um selo de empresa inclusiva, né? E diante de tudo isso, né, a gente sabe que ainda há de vir muita transformação também no mercado de trabalho, muitas profissões que a gente nem imagina ainda, né, nascerão com certeza diante desse cenário. E para isso, né, quanto mais a sociedade entender a importância da inclusão, né, o quão inclusiva ela precisa ser, não só no discurso, porque no discurso tudo é muito bonito, né, mas realmente assim nas práticas, né, porque senão fica uma coisa incongruente, né, a prática leva para um lado, o discurso leva para outro, mas o quanto isso é importante realmente. E o educador, então, essa semana acadêmica, assim, ela foi muito, assim, né, como é que eu vou dizer? Foi muito oportuna trazendo esse tema, porque é um tema, assim, que, né, está se discutindo aí em todos os cenários, né. Então, bacana, realmente, né, essa tua fala aí da inclusão digital, ela também tem um diálogo bastante forte com o momento que a gente viveu aí, né. Tudo na nossa vida acabou sendo remoto, né? Então, é aula remota, é reunião remota, né? E mesmo esse momento, são eventos remotos, enfim. Então, a gente, né, tá, assim, cada vez mais, né, próximos e próximas, né, àquilo que, né, nos leva, assim, para uma realidade, assim, cada vez mais virtual, cada vez mais... fazendo uso de dispositivos, né, como tu disseste. E lembrando, né, que inclusão não é necessariamente a gente ter o dispositivo, é realmente a gente ter uma conduta inclusiva, que deve isso bastante presente na tua fala. Bom, eu acredito, pessoal, que a gente já possa, né, abrir, o que tu achas, Aline, para perguntas, questionamentos a quaisquer um dos painelistas, quaisquer um dos temas. Alguém tem alguma pergunta? Ou alguma colocação, pessoal? Contribuição, relato. O Fernando havia comentado, né, sobre a minha fala com a minha filha. Eu tenho uma filha de 10 anos e desde pequeno, assim, a gente sabe que às vezes tu tá num cinema, daí tá lá, né, um casal, 2 meninos de mão dada, ou dá um beijinho, o que eu vou fazer? Eu não digo assim, eu acho que tem cada idade, a gente tem que saber uma forma de conduzir, mas jamais falar, ai meu Deus, tapar os olhos, isso já é um certo preconceito que tu acaba gerando e fazendo com que eles já criem com essa noção, isso não pode, por que não pode, né? Eu lembro uma vez que ela viu, né, 2 meninos se beijando, ela perguntou, mãe, 2 meninos, eu sim, são namorados. Só que na idade dela, aquilo ali já era uma fala que fechava com a dúvida dela, eu não precisava entrar em maiores detalhes dela, tá, deu, acabou. Então, eu já não fiz aquela coisa, nossa, pois é, filha. Então, eu acho que nós começamos tendo esse cuidado pequeno, e não é fácil para todos. A gente sabe que talvez tu pense assim, mas nossa, como é que eu vou falar isso? É tão difícil. Mas a gente tem que entender o momento também de falar sobre esses assuntos. Nem sempre tu vai chegar abordando algo muito grande numa certa idade. Então, aos pouquinhos tu vai mostrando. Sim, são namorados. Filha, elas gostam, né? A menina gosta da menina e tal. E até mesmo a colocação da fala, né, Zeni? Eles, elas, professores, professoras. Então, são coisas que aos pouquinhos nós também vamos mexendo, porque também é uma coisa cultural nossa, né? E nós somos criados já num ambiente onde, né? Normalmente os pais já dizem, não, isso não pode, não é assim, isso é bobagem. Então, aos pouquinhos, nós vamos também nos doutrinando para poder passar isso para os nossos filhos, né?
E a gente evoluiu muito, né, Aline, em termos assim, isso é do menino, isso é da menina, isso, né, haja vista aí as próprias atuações profissionais, né, nós já temos técnica de segurança do trabalho, a gente tem, né, aí uma mulherada na área de TI, né, temos o teu exemplo, enfim. Então, tem, sim, né, tem aí um campo, né, que já foi explorado, que vem sendo explorado, e a gente ainda tem, né, uma boa caminhada aí, sem sombra de dúvida, né, em relação a isso. A Samira traz aqui, Gabriela, uma contribuição para ti, né? Ela diz, boa tarde, prof. Gabriela, nos processos de seleção também estão avaliando o desempenho dos candidatos com o uso da tecnologia. Queres fazer algum complemento, Gabi? Quero sim dizer assim o quanto o cenário de pandemia, né, Zeni, Samira, trouxe uma ampliação das ferramentas digitais para dentro dos processos administrativos e isso provocou, né, um desenvolvimento de habilidades e competências digitais num curto espaço de tempo. Nós, professores, aqui somos sinônimo disso, né? Tem até um meme na internet que mostra assim, o professor antes da pandemia. Alguém me ensina a conectar o projetor. O professor, depois do ensino remoto, já liga o Meet, liga o Zoom, divide tela, complementa, cria gamificação. A gente teve uma ampliação das competências digitais de uma forma muito mais acelerada, né, do que teríamos se não houvesse esse momento, né, de transformação do nosso exercício profissional. Isso também vai ser ampliado, né, para vários setores da sociedade. E que leva também, Zeni, eu refletir sobre uma questão assim dos nativos digitais, né? A gente chama de nativos digitais, então, essa geração, a geração dos millennials, né, que já nasceram dentro da conexão total, já nasceram, eu digo assim, é conexão full time, né? Eles estão 24 horas por dia conectados, até quando eles estão dormindo, o celular está ali conectado, e quando ele acorda, ele já clica e já recebe todas as atualizações do TikTok, do Facebook, do LinkedIn, às vezes do LinkedIn, né? Mas mais do Instagram e do Facebook. E o quanto eu provoco essa reflexão, assim, do aluno, né? Que o mercado vai exigir outras competências, outros usos das ferramentas digitais, né? E esse momento de home office demonstrou isso, assim. O profissional, ele vai precisar instalar a sua impressora, configurar o seu sistema, ele vai precisar desenvolver um uso das ferramentas para além da conexão social, para além das redes, da utilização do Facebook, ele vai precisar efetivamente, né, dominar o uso, fazer o uso de todas essas ferramentas de forma a modificar a sua prática profissional, que é o que a Samira trouxe ali com a questão da avaliação de desempenho, né? Então, assim, o nosso ato profissional, nosso exercício profissional vai estar cada vez mais relacionado à digitalização dos processos. Esse é um movimento que aconteceu já tá em prática, assim, não tem mais volta, né? E é incrível, né, Gabriela, assim, que é uma temática, né, inclusão digital, né, diferentemente da inclusão de uma linguagem inclusiva ou não sexista, né, que ainda é um fato novo e que, né, que mexe, né, com a zona de conforto de alguns, né, mas a inclusão digital é uma coisa assim que sempre existe, né, dúvidas, ou tipo, tá, mas como é que o mercado está lidando com isso? Que tipo de competenciabilidade eu realmente preciso ter? Enfim. E frente a isso, né, o Rodrigues, né, aqui está identificado como Rodrigues, ele traz, né, ele levanta uma dúvida, né, tipo, eu gostaria de saber como e de que forma as empresas estão se colocando em relação à inclusão dos jovens que possuem alguma deficiência na área da tecnologia, como programação, por exemplo. Zeninha, eu não posso responder de forma ampla, assim, porque cada empresa lida com a inclusão de uma forma diferente, né, de acordo com a sua cultura organizacional, de acordo com a vivência dos gestores, né, e até com as próprias lideranças, né, e a sensibilização das lideranças em relação à importância da inclusão, né. Então, quando a gente fala, assim, da deficiência na área de tecnologia, a gente não está só fazendo um recorte social, mas também um recorte social, porque algumas classes sociais elas têm um acesso muito mais ampliado, né, aos recursos tecnológicos, o que não quer dizer necessariamente que eles dominem, né, pacote Office e essas ferramentas que são necessárias para o exercício profissional. Muitas vezes o jovem domina tudo de rede social, sabe editar vídeo, sabe configurar, mas lá no estágio ele vai precisar, lá no estágio ou no primeiro emprego ele vai precisar fazer o quê? Zipar um arquivo, anexar um arquivo, formatar um texto,
enfim, essas práticas que a gente vê no dia a dia, né? Organizar uma planilha do Excel, fazer uma análise. Então, assim, eu enxergo que existem muitas organizações que participam de projetos de inclusão, tal qual o Projeto Pescar, o Jovem Aprendiz, né, que favorece, então, essa inclusão. Mas a gente não tem, assim, para o Rodrigues, uma resposta muito ampla e assertiva, assim, para dizer assim, é assim que está sendo colocado na prática. Porque a própria inclusão, a própria diversidade organizacional se relaciona com uma coisa que a Aline traz para a gente na fala dela com a filha dela, né, que é super aplicável no mundo organizacional, que é a sensibilização, né, Aline? A gente não consegue promover a inclusão, a gente não consegue respeitar a diversidade se a gente não tiver um primeiro momento de sensibilização, de falar sobre o tema, de conhecer, de aprender sobre o tema, né, para que a gente possa, então, impactar os nossos valores individuais, para que depois, então, esse impacto seja refletido nos valores organizacionais. Então, é uma construção, né, que eu faço no meu dia a dia enquanto cidadão e que eu vou replicar depois dentro do meu ambiente organizacional. Então, assim, a gente precisa, enquanto sociedade, compreender esse movimento, né, na minha vida pessoal, para que depois isso possa refletir também no meu exercício profissional e nas lideranças, né, nas próprias políticas de inclusão da diversidade dentro do mundo organizacional. E é um caminho longo ainda, né? Um caminho que a gente constrói assim de forma coletiva, que a sociedade pode cobrar muito isso, que nem o Rodrigues coloca ali, né? É muito nosso papel enquanto sociedade cobrar essas ações, tanto do governo quanto das empresas, né? Mas não vai ter um caminho único e nem um ritmo certo ou um ritmo errado, né? A gente só precisa provocar um movimento. Rodrigues, assim, ratificando a fala da Gabriela, né, de fato, não existe uma receita de bolo, né, uma fórmula pronta de como a empresa deve, né, proceder. O que existe, sim, é um movimento de mercado, né, de uma conscientização cada vez maior de absorção de mão de obra, né, que possa mitigar, né, ou seja, minimizar essas deficiências tecnológicas, tendo em vista que a tecnologia, né, já faz parte do nosso cotidiano, tá? Mas, assim, sob o ponto de vista, assim, da inclusão, realmente a gente ainda está caminhando, né, para patamares, assim, de, né, maiores oportunidades, maiores, né, cenários, assim, de práticas, né? Então, mesmo que a tua dúvida, né, a inclusão de jovens que possuem alguma deficiência, varia de empresa para empresa, tá? Porque, de fato, a empresa, ela, assim como as empresas necessitam, né, ter em algum momento os seus códigos de éticas, né, ou seja, como é que eticamente acontecem as relações internas e externas, ela também, né, é recomendável que ela tenha também uma política, né, de práticas inclusivas, conforme, né, mencionado pela Gabriela, tá? Então, isso é algo que ainda está em processo. O Rodrigues, né, traz aí, né, uma outra, né, dúvida. Sim, está em processo na maioria das empresas, tem empresas que sim, né, pelo menos na área da TI, daí a Aline também pode nos auxiliar. Tem empresas que oportunizam, fazem, né, cursos em company, fazem preparação técnica, né, para os profissionais, enfim, mas aí isto é de acordo com o propósito da empresa, sim, né? A recomendação que a gente dá, se é que é possível fazer alguma recomendação, é ficar atento que empresas são essas, né, que oportunizam o preenchimento dessa lacuna, né, dessa deficiência na área tecnológica. Ficar atento que empresas são essas, né, pesquisando e, né, enfim, me ajuda a Eline aí com maior propriedade, por gentileza? Claro. Não, desde quando o Rodrigues ali comentou a primeira pergunta, né, existem agora muitos projetos, pessoal, de estágio, onde antes de iniciar o estágio, o aluno tem um período de 3 a 4 meses para desenvolver a programação, tá, Rodrigues? E isso está sendo bem imposto dentro das escolas. Então, eu vi várias empresas indo nas escolas de ensino médio convidando, olha, eu quero um grupo de 30 alunos, 15 alunos. Desses alunos, nós vamos selecionar 9 para fazer o estágio, 9 que se desenvolverem melhor. Então, ele já está tendo essa oportunidade. Claro que também vai de cada um, pessoal. E daí vem a importância de vocês ficarem ligados no sentido de, eu só tenho Face e Insta, eu tenho LinkedIn,
a importância de outros assuntos que nós também vamos trazer na semana acadêmica, porque daqui a pouco a rede social ela é muito interessante, o Insta tem um monte de coisa, mas lá no LinkedIn vai estar a empresa pedindo para vocês, ou moldando o profissional que eles querem, de uma forma a oportunizar um curso para vocês trabalharem na área. Então eu vejo que isso, até eu sou da área de TI, eu vejo nos meus alunos, como tu não tem o LinkedIn? Bah, Sora, nem sei o que é isso, como é que se faz? Mas o site do namoro tu sabe fazer. Então são coisas que a gente vai mexendo e vai tendo a oportunidade, né, de se aprimorar à medida que vocês abrirem esse leque também a vocês, né? Então tem muitas redes que estão sendo disponibilizadas, muitas vezes as pessoas não têm conhecimento ou não têm acesso. Então, assim, aqui no curso já é esse espaço que nós estamos tendo aqui, já é o espaço de vocês se interarem, né? Eu já vi alguns profs e alunos falando, meus alunos não querem entrar. Como assim? Daí vocês querem saber o que está acontecendo no mercado, mas vocês não querem ter uns 30 minutos de fala com pessoas que estão no mercado e que querem trazer. A inclusão, ela não é só no sentido, isso as meninas podem, né, e o Fernando ali, meninas e meninos, né, podem confirmar conosco, que às vezes a própria questão de não querer, daqui a pouco a inclusão, eu que não estou me incluindo. Isso acontece muito, né, pessoal? Uhum. Isso que a Aline traz realmente, né, é a questão de a gente também fazer, né, o gerenciamento da nossa carreira, né, Aline, de, né, aonde que eu quero chegar, onde eu estou, quais são as minhas reais deficiências, né, e como que eu posso supri-las. Porque a Gabriela trouxe ali, né, a importância, assim, dos atores nesse processo, né? Quem são os atores nesse processo? Obviamente, assim, é o governo, são as empresas, somos nós os educadores, somos nós os indivíduos que estamos lá, né, na ponta do processo para, né, numa recolocação ou numa colocação profissional. Então, na verdade, assim, é um conjunto, por isso, Rodrigues, quando a gente falou que está em processo, que ainda, né, é uma questão, assim, de verificar qual é a política, inclusive, da empresa, é nesse sentido que a gente se refere, né? Porque são tantos atores dentro desse processo que realmente a gente precisa, né, ainda fazer uma caminhada. Uhum. A Aline já respondeu ali para o Rodrigues. Fernando? Voltei, meninos e meninas. Eu caí de novo, voltei de novo, mas estou aqui acompanhando a fala de vocês, maravilhosa. Né? Só quero fazer um ganchinho ali que as empresas elas têm uma política de inclusão que nem sempre as empresas elas estão abertas a incluir. Então existe hoje uma lei chamada de lei de cotas, onde obriga, olha só que chato, né? Onde obriga a empresa a incluir pessoas com deficiência, no caso, né? Dentro do seu quadro de trabalho. Então, assim, claro que tem empresas como a Gabriela, como a Zeni trouxeram, tem empresas que já têm isso na filosofia, já tem esse viés, né, no objetivo da empresa, nas condutas. Então, tem muitas empresas que incluem por si só, outras são obrigadas a incluir. Né? E depois que elas são obrigadas a incluir, muitas empresas que não incluíam, elas começam a perceber que a inclusão ela é viável, que ela é viável, ela é rica, porque ela acaba trabalhando não só com as pessoas que foram incluídas, mas com aqueles outros funcionários que vão ter contatos. Então, acaba enriquecendo o ambiente, acaba sendo um ambiente criativo e acaba enriquecendo muito para todo mundo. Então, a inclusão ela é boa não só para quem está sendo incluído, mas é boa para quem inclui também, porque a gente acaba crescendo como ser humano, como profissional, como indivíduo, como as gurias trouxeram para nós. É verdade. E outra coisa, Fernando, assim, a palavra de ordem hoje, né, nesse nosso painel foi visibilidade, né? A gente falou N vezes sobre visibilidade. E é justamente isso, né? Tu trouxeste na tua primeira fala a questão do LGBTQI+, né? E o LGBTQI+, também é um público que fica, né, à mercê dessas políticas inclusivas, dessas tomadas de decisões, dessas oportunidades. E muitas vezes as empresas oportunizam, sim, né, absorvem, né, esse pessoal, mas eles ficam nos bastidores. Então a gente reflete, sim, até onde isso é inclusivo, né? Quer dizer, essa pessoa ela foi acolhida, mas ela foi acolhida por uma função mais, né, mais subalterna, mais, né, de bastidores, enfim, e não no front, na linha de frente, né, que a gente chama. Então, por isso que a gente fala que ainda temos uma caminhada, né, bastante intensa, porque a gente ainda não está dando a devida visibilidade. Oi? E quantos talentos maravilhosos temos por aí
né? E estão lá Estão nos escondidinhos bastidores. dentro de uma salinha. Quando estão, né? Então, assim, Exatamente. olha a importância da inclusão e da diversidade, né? A diversidade, ela enriquece, né? É verdade. Uhum. Com certeza, pessoal. Então, eu agradeço muito esse momento, tá? Nós vamos ter aí um intervalo de 15 minutinhos e nós vamos retornar. Então, convido vocês a virem, né, conversar um pouquinho sobre postura e marketing pessoal. Então, Rodrigues, tirando a tua dúvida, nós falaremos sim sobre o LinkedIn, como fazer o seu marketing pessoal na internet, né? Que influencia tanto na vida social de vocês, na vida profissional. E hoje em dia a gente vê que está tudo exposto aí, né? Como nós temos a questão do pavão na internet, né? O quanto nós queremos nos expor e o que nós estamos expondo na internet. Tá Então, bom, convido meu todos amor. vocês. Oi, Pedro. Ah, eu acho que foi sem querer ali. E amanhã de manhã a gente vai ter um teatro maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de estar entrando aí no mesmo link, com a professora, a psicóloga e psicopedagoga Cristina Scott, do curso de enfermagem. Ela vai fazer um monólogo para nós sobre depressão, né, sobre ansiedade, também gerada aí pela, né, quanto eu me exponho na rede social, quanto eu crio expectativa com isso e quanto eu vou saber lidar com isso. Então, amanhã de manhã vai estar bem legal. Quem tiver a oportunidade, vem conosco. Quem Ok. gostou, faz barulho aí. Aê! Yeah! Até mais, pessoal. Beijos, Terra. Tchau. Tchau, tchau. É.